Bom dia, hoje vamos falar sobre as teorias da natureza jurídica do processo. Tão variadas são as teorias acerca da natureza jurídica do processo e tantas divergências surgiram a respeito que alguns autores chegam a manifestar ceticismo quanto à possibilidade de uma conceituação científica. Esse pessimismo, contudo, não significa que não se possa chegar validamente a encontrar a natureza jurídica do processo, sendo que a doutrina, de modo geral, já se posicionou de forma pacífica a respeito. Dentre os pontos geralmente aceitos está o caráter público do processo moderno, em contraposição com o processo civil romano, evidentemente privatista, e que, como já foi salientado, o processo é encarado hoje como um instrumento de exercício de uma função do Estado, jurisdição. Função essa que ele exerce por autoridade própria, soberana, independentemente da voluntária submissão das partes, enquanto que no direito romano ele era o resultado de um contrato celebrado entre estas, litis concertatio, através do qual surgiu o acordo no sentido de aceitar a decisão que fosse proferida. As muitas teorias que existiam e existem sobre a natureza jurídica do processo revelam a visão publicista ou privatista assumida por seus formuladores, sendo que algumas delas utilizam conceitos romanísticos sobreviventes à sua própria aplicação prática. E vamos falar agora um pouco mais a fundo dessas teorias, começando pela teoria privatista. Teorias privativas. Essas teorias referem-se ao sentido de processo como contrato e quase contrato. A concepção dessas teorias era uma visão contratual do processo que busca deixar evidente a preocupação de colocar a vontade do indivíduo como fundamento da atividade processual. A submissão da pessoa à função jurisdicional do Estado decorre inteiramente de suas vontades. Essas teorias são contratualistas, porque o processo resultaria de um contrato ou algo semelhante a de um acordo de vontades. A visão publicista possui duas teorias principais, que a princípio podem parecer opostas, mas ao ampliar seus conceitos terminam se complementando. A teoria do processo como relação jurídica diz que o processo contém uma relação jurídica entre as partes e o Estado juiz, a chamada relação jurídica processual. O processo não é apenas uma regulamentação de formas e atos ou uma sucessão de atos. Visto sob o aspecto interno, é uma relação jurídica de direitos e obrigações entre as partes e o juiz, ou seja, uma relação jurídica processual. Várias foram as críticas sobre essa teoria, tanto que surgiu então uma concepção mais elaborada, que apresenta o processo como procedimento, uma série ordenada de atos previstos normativamente que tendem à produção de um efeito jurídico final. Até que surge a teoria da situação jurídica, em que o processo não é uma relação jurídica, que é o estado de uma pessoa enquanto faz valer o direito material afirmado em juízo. Por outras palavras, para essa teoria, o processo é o modo ou situação em que a pessoa se encontra enquanto espera a sentença. E essa situação em que a pessoa se encontra é de ter a possibilidade de praticar atos ou a necessidade de praticá-los para ganhar a ação. E concluímos, galera. Essas teorias procuram explicar o processo a partir da vontade das partes, direta ou indiretamente. Diretamente no contrato, indiretamente no quase-contrato. Por consequente, a fonte dos chamados direitos e deveres que se exercitam no processo é a vontade direta ou indireta das partes. Essas três teorias correspondem às três conhecidas concepções do direito em geral, que não se excluem, mas, pelo contrário, se complementam por cuidarem de três aspectos particulares do fenômeno jurídico. Isso é tudo, pessoal. Encerramos por aqui. Esperamos que tenham gostado do nosso vídeo. Dá like! É sério, dá like, por favor.